Se você não está entendendo nada disso aqui que está na tua tela, então você não conhece expressões regulares. Olá, eu sou Rodrigo Mourão e nós estamos na dica número 25 da nossa série de 30 dicas que nós estamos passando aqui ao longo do mês de março. A dica de hoje foi uma sugestão enviada por Leonardo Cardoso. Ele pediu para que a gente mostrasse um pouquinho como é trabalhar com expressão regular no Delphi. O objetivo dessa dica não é explicar o que é expressão regular, ok? E sim como utilizar uma classe nativa da RTL do Delphi para trabalhar com expressões regulares dentro das suas aplicações, sejam FireMonkey, sejam VCL. Para quem não conhece expressão regular, eu recomendo aqui o artigo do Wikipedia, que fala muito bem um pouquinho da história, de onde surgiu, para que serve e a sintaxe das expressões regulares. Além disso, o Portal Brasileiro de Expressão Regular, que é de um camarada chamado Aurélio Jargas. Ele é autor de vários livros sobre expressões regulares e também ministra cursos presenciais. Além disso, existem também alguns exemplos, a gente vai até pegar algum desses exemplos aqui do próprio Google para tratar expressões regulares. E um site que eu costumo também muito recorrer, porque ninguém é de ferro, né? Ninguém aqui é super-herói para lembrar a sintaxe de expressão regular de cabeça, é esse site aqui, ó, turing.com.br. Ele tem um material introdutório muito bacana sobre expressão regular, que também ensina legal para que serve cada um dos elementos da expressão regular. Então, a expressão regular basicamente é uma regra com símbolos especiais, né? Que dado uma determinada forma como esses símbolos são dispostos, eles exigem, ou melhor, eles cria uma determinada regra e você consegue comparar se um texto, uma frase, um livro inteiro está de acordo com aquela regra. Que tipo de regra, por exemplo? Se tem um determinado número de caracteres tantas vezes, se um caractere aparece ou não numa determinada posição, se um conjunto de caracteres está na posição que você espera receber. Isso nos permite criar expressões regulares para validar e-mail, para validar CPF, não o dígito verificador, mas o formato em si do CPF, o formato em si de um e-mail. Se aquele e-mail é do Gmail, do Hotmail, você pode criar as suas expressões regulares de forma que você consiga validar o conteúdo de um texto sem necessariamente estar lendo aquele conteúdo, vamos dizer assim, humanamente falando, mas você consegue criar regras para que aquele texto respeite a sintaxe, respeite a ordem como as palavras aparecem ou onde aparecem, e não só frases, enfim, datas, e qualquer conteúdo em formato texto pode ser submetido a uma expressão regular para saber se esse conteúdo em texto está dentro daquela regra ou não, ok? Então vamos ao Delphi. Eu fiz um exemplo aqui muito básico, tá? Aqui eu tenho um memo onde eu vou colocar a minha expressão regular, aqui embaixo um texto e um botão que vai validar esse texto em função dessa expressão regular. Sendo positivo, validado, vai aparecer aqui verdinho, validado. Se for inválido, vai aparecer vermelhinho, inválido. E o clique do botão vai fazer a mágica acontecer. Mas, para que eu possa trabalhar com expressão regular, eu tenho que vir aqui e declarar uma unit regular expressions, ok? Essa unit tem uma série de coisas, mas o principal dela é esse recorde aqui, ó, TheRegEx, que tem alguns métodos interessantes. Nesse exemplo aqui, o método que nós vamos utilizar do regex é o método isMatch. Então, o isMatch retorna verdadeiro ou falso ao comparar uma string com uma expressão regular, ok? Qual é a string que eu quero comparar? Eu quero comparar a string que está no meu label edit 1. E qual é a expressão regular que eu quero comparar? A expressão que está no meu memo. Se for verdadeiro, eu chamo o método válido. Se não, eu chamo o método inválido, ok? O meu método válido só troca a cor e exibe um label, um texto diferente no meu label, tá vendo? Vermelho para inválido, verde para válido. Ao rodar a minha aplicação, eu posso submeter esse meu texto a qualquer expressão regular válida. Vamos pegar aqui os exemplos do próprio Google aqui, olha. Vamos ver aqui, caractere especial, Viagra não, né? Não é um bom exemplo. Aqui, olha, verifica se o endereço de e-mail é do domínio yahoo.com, hotmail.com ou gmail.com. Então, se a gente pegar essa expressão regular e lançar aqui, se eu colocar o meu e-mail, rodrigomourão@rodrigomourão.com.br, ele vai me dar inválido. Agora, se for rodrigomourão@gmail.com, ele já me dá
que é um e-mail válido. Agora olha só, tem um detalhezinho aqui, né? Quem conhece um pouco de expressão regular sabe que ele vai validar, por exemplo, ó, .com.br. Tá vendo? Tá dizendo que é válido. E eu disse que não, que eu quero gmail.com, hotmail.com e yahoo.com. Eu preciso dizer o seguinte, que o texto para no .com. Bastaria eu vir aqui e colocar um contrabarra Z. Isso já passa a ser inválido, porque eu estou dizendo, ó, acaba aqui no .com, não pode ter nada depois do .com. Tá vendo? Diferente se eu fizer apenas o .com já dá válido. Então tem outras coisas, por exemplo, ó, aqui ó, corresponde a qualquer endereço de IP de uma variação de 192.168.1.0 a 255. Então aqui, se eu pegar isso daqui, trazer para cá, ó, digitar 192.168.175, dá inválido porque tem que ser ele bota conteúdo válido. Obviamente que aqui ele vai deixar eu colocar 400 e não existe IP com final 400. Você teria que fazer um tratamento aqui para validar se esse último conjunto de caracteres está entre 0 e 255. Também é possível por expressão regular. Então tem várias formas de você validar uma expressão, um texto utilizando expressão regular. Mas o que eu quero que você se prenda aqui nessa dica é como utilizar a RTL do Delphi para validar essas expressões regulares. E é muito simples, através do record TREGX, que está declarado em Regular Expressions, beleza? Galera, você já conhecia a nova classe aí, TREGX, ou o novo recorde TREGX da Unity Regular Expression? Deixa o seu like aqui embaixo. Se você não conhecia, deixa o seu like e compartilhe. E eu quero ouvir você, o que você está achando das dicas? Estamos chegando aí no final das 30 dicas e eu gostaria de ouvir o seu feedback aqui embaixo. O que você tem achado aí desta série de dicas? E lembrando que dia 31 de março, cai numa quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos estar ao vivo com a última dica dessa primeira temporada, conversando lá sobre vários outros assuntos, obviamente passando a dica, mas falando sobre vários outros assuntos, e eu espero você lá. Então se você ainda não se inscreveu, vá lá no nosso Facebook, fanpage do Rodrigo Mourão, blog Rodrigo Mourão, facebook.com/blog Rodrigo Mourão. Lá na abinha de eventos, tem um evento lá de 30 dicas, nos 30 dias, você vai lá e vai confirmar a sua presença e claro, né, vai nos ajudar aí convidando mais pessoas para estarem ao vivo com a gente neste dia 31. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu sou Rodrigo Mourão. Pela sua atenção, muito obrigado.